Você já se perguntou por que alguns homens são tão irresistíveis e sempre conseguem a atenção dela, enquanto outros são facilmente esquecidos? Existe um segredo pouco conhecido que faz toda a diferença na hora de conquistar uma mulher. E hoje, vou revelar exatamente como você pode usá-lo ao seu favor. Ser misterioso é uma das qualidades mais atraentes em um homem e é algo que, muitas vezes, as mulheres não conseguem explicar por completo, mas sentem intensamente. Quando você consegue adotar essa postura de forma natural, está um passo à frente na conquista. E não se engane, ser misterioso não é o mesmo que ser distante ou desinteressado. É sobre saber manter um certo ar de suspense e imprevisibilidade que mantém a curiosidade dela sempre acesa. Imagine um livro de suspense. Quanto mais você lê, mais você quer saber o que vai acontecer a seguir. Essa é exatamente a sensação que você quer provocar. E tudo começa com uma das estratégias mais simples, porém mais poderosas: falar menos e ouvir mais. A maioria dos homens tem a tendência de querer falar de si mesmos, tentando impressionar com conquistas, histórias e detalhes de sua vida. E é exatamente aí que está o erro. Em vez de tentar impressioná-la, deixe-a curiosa. Quando ela te fizer perguntas sobre sua vida, seja vago, dê respostas mais curtas e com um toque de mistério. Por exemplo, se ela perguntar o que você faz no seu tempo livre, você pode dizer algo como: várias coisas interessantes, mas gosto de manter alguns segredos. Isso cria uma aura de mistério ao seu redor. Ela vai querer saber mais, mas você não entrega tudo de uma vez. É como um truque de mágica. Você mostra o suficiente para despertar a curiosidade, mas nunca revela o truque completo. Além de falar menos, você precisa ter uma vida interessante fora do relacionamento. Isso é fundamental para manter o mistério. Nenhuma mulher se sente atraída por um homem que não tem mais nada acontecendo na vida além dela. Para ser misterioso, você precisa ser um pouco ocupado demais. Isso significa que você tem hobbies, interesses e metas pessoais que são uma prioridade para você. Quando ela vê que você é um homem com propósito, automaticamente se sente mais atraída, porque você não está desesperado por atenção. Isso não significa ignorá-la, mas sim mostrar que você tem uma vida além dela. Isso te torna mais interessante e dá a ela o desejo de fazer parte dessa sua vida cheia de mistérios. Agora, um ponto importante para manter esse ar de mistério é ser inconsistente, mas não indiferente. Isso pode soar estranho à primeira vista, mas vou explicar. O que acontece é que muitas vezes os homens pensam que, para conquistar uma mulher, precisam estar sempre presentes, disponíveis e prontos para qualquer coisa. E isso é um erro, porque a previsibilidade mata o interesse. Em vez disso, você deve alternar entre momentos de atenção intensa e momentos de distanciamento estratégico. Por exemplo, se vocês trocam mensagens com frequência, em alguns momentos você pode demorar mais para responder, ou até mesmo não responder imediatamente. Claro, você nunca deve ser rude ou indiferente, mas essa pequena imprevisibilidade é o que faz com que ela fique pensando em você e se perguntando o que está acontecendo. Essa técnica é poderosa porque ativa a parte emocional dela, que é onde o interesse realmente se desenvolve. Outro ponto crucial é o contato visual. Um olhar intenso e profundo é uma das armas mais poderosas que você pode usar para criar mistério. Olhar nos olhos de uma mulher de forma prolongada, sem desviar, demonstra confiança e cria uma conexão intensa. Isso é algo que muitos homens não fazem, porque ficam nervosos ou tímidos, mas é exatamente essa intensidade que transmite um ar de mistério. Quando você mantém o contato visual, é como se você estivesse dizendo a ela: eu sei o que quero e não tenho medo de demonstrar. Mas aqui vai uma dica importante: não seja agressivo ou invasivo com o olhar, pois isso pode causar desconforto. Mantenha o olhar firme, mas de uma forma que transmita segurança e não intimidação. É uma linha tênue, mas com prática você consegue dominá-la. Além disso, é importante ser enigmático nas conversas. Isso não significa mentir ou esconder informações importantes, mas sim ser mais seletivo sobre o que você revela. Imagine que você está contando uma história para ela. Em vez de contar tudo de uma vez, conte apenas uma parte e deixe-a curiosa pelo restante. Isso desperta o interesse dela e faz com que ela queira saber mais. Por exemplo, se você está contando sobre uma viagem incrível que fez, pode dizer algo como: foi uma das experiências mais loucas da minha vida, mas isso é uma história para outro momento. Isso faz com que ela fique intrigada e queira saber mais.
mas você guarda um pouco de informação para ser revelada em outra ocasião. Essa é uma técnica simples, mas altamente eficaz para manter a atração em alta. Agora, é claro que ser misterioso tem limites. Você não quer parecer frio ou desinteressado. A ideia não é se tornar um muro impenetrável, mas sim alguém com camadas que ela deseja explorar. O mistério deve ser algo que desperta curiosidade e interesse, não frustração ou confusão. Por isso, equilibre a sua postura misteriosa com momentos de genuína conexão emocional. Quando ela sentir que está começando a te conhecer, mesmo que seja apenas um pouco, isso cria uma sensação de conquista para ela, o que é altamente atraente. E não se esqueça de usar o poder do silêncio. Muitas vezes, a pausa em uma conversa pode ser mais poderosa do que 1000 palavras. O silêncio estratégico pode criar tensão e expectativa, que são essenciais para manter o mistério. Por exemplo, quando ela está falando e você apenas escuta, olhando-a intensamente, sem pressa para responder, isso pode ser mais impactante do que qualquer coisa que você poderia dizer naquele momento. Isso mostra que você está presente, mas não está desesperado para preencher o silêncio. Na verdade, você o abraça, e isso é extremamente sedutor. Um exemplo interessante é pensar em ícones como James Bond. O personagem é um exemplo clássico de um homem misterioso. Ele fala pouco, é enigmático e tem uma vida interessante além de seus interesses românticos. Ele é sempre imprevisível, nunca revela tudo de uma vez, e isso é o que o torna tão cativante. Você não precisa ser um agente secreto para adotar essas características, mas pode incorporar alguns elementos na sua vida cotidiana para criar essa mesma aura de mistério. Outro ponto fundamental é a sua linguagem corporal. Um homem misterioso tem uma postura confiante, mas relaxada. Ele não faz movimentos bruscos ou exagerados. Cada gesto é controlado e tem um propósito. Quando você está com ela, mantenha uma postura aberta, mas calma. Evite gestos que demonstrem ansiedade ou nervosismo, como mexer nas mãos ou nos pés. Isso mostra que você está confortável na sua própria pele, e esse tipo de confiança é altamente atraente. E lembre-se de sempre surpreender de alguma forma. O mistério também pode ser mantido com pequenas surpresas, como convidá-la para um lugar inesperado ou fazer algo diferente do habitual. Isso não precisa ser algo caro ou extravagante, mas apenas o suficiente para mostrar que você não é previsível. Por exemplo, se vocês costumam sair para jantar, que tal sugerir um piquenique em um parque ou uma noite de filmes com um tema específico? Pequenas mudanças na rotina podem manter o interesse dela em alta e reforçar o seu lado misterioso. Para finalizar, é importante lembrar que o mistério é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usado com sabedoria. Você quer criar curiosidade e desejo, mas nunca quer parecer inacessível ou desinteressado. O equilíbrio é a chave. Seja o homem que ela quer entender, mas nunca completamente decifrar. Quando você consegue ser esse tipo de homem, você não apenas desperta a paixão dela, mas mantém essa chama acesa, pois ela sempre vai querer mais de você. E é exatamente isso que torna um homem verdadeiramente irresistível. Ser misterioso não é uma máscara ou um jogo, mas sim uma maneira de viver de forma mais autêntica e interessante. É sobre se valorizar, ter uma vida além dela e saber quando revelar um pouco mais de si. Portanto, aplique essas dicas e veja como o interesse dela por você vai aumentar significativamente. Boa sorte!